Bom, gente, antes de começar a aula sobre aminoácidos, eu quero lembrar vocês que a gente teve uma aula aí que a gente falava desse cidadão aí, ó. Stanley Miller. Ele fez esse experimento aí em Chicago, onde ele, com esse balão aí, ele misturou alguns gases como hidrogênio, metano, amoníaco e vapor de água. E ele conseguiu extrair desse experimento alguns aminoácidos, não suficientes para compor um ser vivo. É sobre isso que nós vamos falar. Aí, respondendo aí alguns comentários de quem acompanha o canal aí, né? Pô, Ângelo, faz aí uma continuação dessa aula. Então, para você que fez os comentários aí, atendendo pedidos, a continuação daquela aula lá que ficou muito legal, sobre origens da vida. A gente vai falar aqui sobre aminoácidos, tá? E aí tem aqui também a fotinha de Ricardo de Linneu, eu também falei em uma das minhas aulas, né? Esse aí foi o sueco, Linneu. Tá? E tem outros também, vários. Tem um casal aqui que desenvolveu ciência também, né? Lá na África, lá encontraram uns fósseis de animais bem aparentados com seres humanos. Mas a gente vai focar mesmo no trabalho desse cidadão aqui, tá? Vou fechar o livro agora, esse livro aqui, ó, um livro muito legal, né? Dinossauros, a vida pré-histórica. Então, vamos direto ao ponto, né? Aminoácidos. Mexer um pouquinho no zoom aqui. Pronto, ficou legal para você, né? Os aminoácidos. Você deve estar percebendo aí que tem dois tipos de aminoácidos. Tem os aminoácidos endógenos, endotentro, genes. Ou seja, os nossos próprios genes é que produzem esses aminoácidos, né? A nossa própria genética compõe eles. E tem os aminoácidos exógenos. Por isso, nós somos organismos que somos heterótrofos. Nós somos dependentes de algo externo para que a gente tenha a produção energética. Porque a gente não tem somente aminoácidos endógenos, como as plantas, os vegetais. Nós não somos autótrofos, somos heterótrofos. Então, em nós, que somos animais, né, existem os aminoácidos endógenos, sintetizados pelos nossos genes, pelo nosso DNA, e os aminoácidos exógenos, que são obtidos através da dieta alimentar. Na dieta alimentar, a gente tem a obtenção desses aminoácidos através das vitaminas, que são aminas vitais ao organismo, em animais, né? E essas vitaminas são, por exemplo, a vitamina A, foi a primeira vitamina descoberta através do arroz, né? Pesquisadores estudando o arroz e descobriram a vitamina A. A gente acredita que seja por causa de arroz, ou talvez A porque foi a primeira, né? E aí vai de A a Z. E tem a vitamina C também, que é a mais usada como exemplo, né? Que vem primeiro à mente. A vitamina C, ela se converte em ácido ascórbico, tá? É o exemplo clássico aí. Então, ela é vitamina C no vegetal, ou seja, na laranja, na acerola, né, no morango, vários vegetais, frutas que sintetizam geneticamente a vitamina C. Quando ela entra no organismo humano, através da ingesta, ela é convertida em ácido ascórbico. Tá? Tem as vitaminas do complexo B também, né? A B9, a B12, elas tendem a se converter em ácido fólico, folato, no organismo humano. Tá? E aí, por que foram chamadas de vitaminas? Porque são aminas vitais, né? Descobriram que essas aminas, esse grupamento químico, é vital, ele é essencial à vida. Tem também as proteínas. As proteínas são um meio de obtenção dos aminoácidos que se consegue através do consumo animal, né? Principalmente carnes.
Mas também tem vegetais que sintetizam proteínas. Os mais famosos aí são a soja, né? Mas você não encontra isso concentrado em outros tipos de vegetal. Você encontra mais, via de regra, vitaminas em vegetais e proteínas em animais. Tá? O nosso consumo ele tem que ser equilibrado, vitaminas e proteínas. Sei que tem muito vegano aí que vai discordar, né? Mas a gente aqui não é tão ideológico, é mais ciência mesmo, biológica, e isso aqui é o que foi protocolado. A gente necessita dessas duas fontes alimentares para aquisição de aminoácidos exógenos. E aí a gente vai já para a parte de química, que é muito bacana, né? Tem, olha aqui, ó, a molécula do aminoácido, que é essa aqui, fiz dessa forma. A amina é essa mocinha aqui, NH2, né? Ela é chamada amina. E tem a amônia, que é a NH3. Tá? A amina ela pode facilmente ser convertida em amônia, é só ela ganhar um átomo de hidrogênio. E aí ela virou NH3, amônia. Talvez por isso, uma das moléculas que Miller colocou naquele experimento fosse o amoníaco. Tá? Que ele perdendo um átomo de hidrogênio, ele se transformaria em amina. E aí, em nós, seres humanos, coloquei aí a amônia que sai na urina, né? Em nós, seres humanos, o que sai na nossa urina é ácido. Sai na nossa urina, é muito ácido, né? Sai a ureia e o ácido úrico na nossa urina. Depois, passado algum tempo, no meio externo, ele vai sendo convertido em amônia. Tá? Mas nos peixes, o que sai dos peixes para o ambiente externo, o que é excretado dele diretamente, é a amônia, já é a molécula da amônia, que é NH3. E nas aves, é a ureia. Né? Só lembrando que aves não fazem xixi, tá? Elas têm uma cloaca e sai tudo por ali. Sai o ovo, sai as fezes, sai a urina, sai tudo. Né? Na hora de excretar, fezes e urina, tudo junto. Se você for observar as fezes de um pato, são fezes bem semelhantes a fezes diarreicas, né? E tem a urina sai junto, tá? Então, resumindo aqui, questão de prova, né? Seres humanos, eles excretam na urina ácido úrico e ureia, que pode ser convertido em amônia depois, no meio externo. Peixes, eles excretam a amônia. E as aves, elas excretam ureia. Tá? Então, a amônia, ela pode ser convertida em amina e a amina pode ser convertida em amônia. Lembra aquela música, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela é amina amônia. Só para descontrair um pouquinho, galera. Esse aqui é o elemento central, né? Tem um C de centro. Ele é o carbono. O carbono ele faz 4 ligações químicas para entrar aí na lei do octeto. Então, o carbono, ele tem lá em cima, né? O C também pode ser de cristão, católico, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Perdoe-me aí os religiosos, mas é uma didática que ajuda essa coisa a ficar um pouco mais legal, dá menos sono no aluno. Não é nada de respeitando a religião de ninguém. Então, o que fica lá em cima é aquele átomo de hidrogênio que faz ligação química fácil, ele pega amizade fácil, é o hidrogênio. Né? Ele não precisa entrar na lei do octeto. Então, ele fica aqui, o hidrogênio. Lembra que o hidrogênio é um dos gases que Miller colocou no experimento dele. Né? E aqui, a gente tem um terminal amina, que eu já falei, tem outro terminal aqui, que é o grupamento carboxila. O grupamento carboxila ele é composto por um monóxido de carbono e mais uma hidroxila. E aí ele se torna uma carboxila, que é uma molécula muito bacana. Pintei até de verde e amarelo, né? E aí você tem aqui
né? O R é o radical, ele muda de aminoácido para o outro, tá? Aí didaticamente a gente põe R, senão essa molécula vai ficar grandona e não vai caber numa folha, né? No espaço físico que a gente tem aqui, é só para compreenderem genericamente uma molécula de aminoácido é isso aqui. Elemento central carbono, tem um terminal amina, o outro terminal é o grupamento carboxila, tem um hidrogênio, tem uma outra molécula ligada a ela que é o radical. Tá? E aí ela se liga, o grupamento carboxila se liga a outro grupamento amina de outro aminoácido, sempre liberando água, H2O. Libera água. Aqui o sistema é semelhante ao do anterior. Nem fiz com essas cores todas, mas olha, você tem o grupamento amina, né? O elemento central que é o carbono, tem um hidrogênio e no outro terminal tem um grupamento carboxila. Também tem um radical aqui que muda de aminoácido para aminoácido. Então, a ingestão em excesso de proteínas, o que ela pode fazer com o organismo? Ela vai necessitar suprir essa quantidade de água que está sendo perdida aqui. Né? Sempre quando o carboxila de um aminoácido se liga à amina de outro, é perdido o quê? Água. Libera água. Tá? E é por isso que também ocorre a transpiração, né? Todo aquele processo fisiológico lá. Então, as pessoas que consomem muita proteína, elas também têm que consumir na ingesta delas a água. Senão, elas podem vir a ter problemas, principalmente nos rins e no fígado. Então, uma cadeia longa de aminoácidos, eu dei o exemplo aqui de 2 aminoácidos fazendo ligação química um no outro, né? E das moléculas de cada um aminoácido fazendo ligação química entre si. Então, uma cadeia de aminoácidos longa, claro que não é composta por dois aminoácidos, sempre são mais de 2. E ela constitui aí a configuração de uma proteína. Aí a gente volta a essa situação aqui, proteína. Né? A proteína ela é fonte para os aminoácidos, mas os aminoácidos também constituem uma proteína. Tá? Como cada ser vivo tem especificidade de proteínas, né? É claro que as aminas, como por exemplo a proteína, a amina, que é a vitamina C, ela vai ser convertida no organismo em ácido ascórbico e vai ser importante para a síntese de alguma proteína no organismo. Tá? Então, essa parte aqui já foi. Tem uma parte aí que é a tabela, que eu quero mostrar também. Vai ser Então, vamos avançar. Bom, gente, então, só lembrando aí, né? Esse aqui é um vídeo no modelo aula padrão mesmo. A gente tem aí as purinas e as pirimidinas em DNA, que é um ácido nucleico restrito ao núcleo da célula, no caso de organismos eucariontes. E tem ali as purinas, né? A adenina e a citosina. Uma purina ela sempre vai se ligar a uma pirimidina. Em DNA, as pirimidinas são timina e guanina. Então a adenina ela se liga à timina e a citosina se liga à guanina. São ligações químicas nesse ácido nucleico aí, o DNA. Já em RNA, quando essa informação ela é transcrita, você tem também as purinas, a adenina e a citosina, só que lá nas pirimidinas, a uracila é a base nitrogenada exclusiva de RNA. Timina é uma base nitrogenada exclusiva de DNA. São pirimidinas e elas mudam de um ácido nucleico para o outro. O RNA ele não é restrito ao núcleo, né? Ele é transmembranar com relação à carioteca, que é o núcleo, que é a membrana nuclear da célula. E a guanina também é comum aos 2 ácidos nucleicos, aí, o DNA e o RNA. Mas, Ângelo, você estava falando de aminoácidos, o que tem a ver uma coisa com a outra.
Tem os aminoácidos endógenos, né, galera? Os endógenos, a nossa própria genética produz, ou seja, o nosso DNA produz, sintetiza eles. E a gente tem aí essa variada gama de trincas com bases nitrogenadas de RNA, que a gente chama também de códons de RNA. Como, por exemplo, né, aí você tem uma outra tabela. Se você já viu a tabelinha lá do quadro de Punnett, essa também é uma tabela, usa um princípio semelhante àquele. Só que essa ela tem aqui, olha, na vertical aqui, né, tem na horizontal lá em cima, e ainda tem outras pequenas colunas, segmentos de colunas aqui na vertical à direita, tá? Cruzando essas informações, você tem as trincas de RNA, que a gente prefere chamar de códons, porque eles codificam uma determinada proteína, eles codificam por causa dos segmentos dessa proteína, que são os aminoácidos. Tá? A fenilalanina, que é essa daqui, a carência de fenilalanina endógena, ela leva a uma doença genética chamada fenilcetonúria, porque a fenilalanina ela também é um aminoácido presente em alguns vegetais, né? Então, como o organismo não reconhece como algo próprio, ele elimina através da urina. Tá? A leucina, essa outra aqui, né? Tem vários aminoácidos aí, né? E aí eu quero focar em vocês o códon de RNA, que ele sintetiza o início da síntese proteica, né? Da produção de uma proteína. É o MET, é metionina. É o códon AUG. É ele que vai dar início à produção de uma proteína endógena. E aí, depois de AUG, pode vir qualquer um desses outros aí. E aqui é a valina, né? Todos esses aqui, esses 4 códons, produzem valina. Tanto um quanto outro. Tá? A serina também. Todos esses 4 aqui produzem serina, que é um outro aminoácido. E aí a gente tem também o que decreta o fim da síntese proteica, que são esses códons aí, o AA e o AG. Né? Tem outro aqui também, na outra célula, que é o UGA, ele decreta o fim da proteína. Esse trip aqui é triptofano, né, que é um aminoácido bacana pra caramba, né? Está presente aí no café, no chocolate. Ele faz a nossa vida ficar mais colorida, a gente fica mais animadinho com ele. Não é droga não, tá? É aminoácido. E tem vários outros aí, ó. O que eu dei o exemplo, o ácido glutâmico, né? É esse aqui. Né? Ele é responsável porque o nosso sangue ele tem aquela configuração padrão. E o ácido ascórbico é esse aqui, tá? Tem vários outros aí. Não vamos nos perder muito na... Aqui a cadeia de DNA, ela é sempre... A transcrição dela para RNA sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então tem ATG, que essa trinca de DNA, lá em RNA, vai ser AUG. Você lembra que AUG é o que dá início a uma síntese proteica, que produz o aminoácido metionina. Depois do metionina, você tem valina, que é lá em aminoácido o GTT, aqui lá no DNA, né, o GTT, aqui em RNA o GUU. E o GUU, só conferindo na tabelinha lá, GUU, cadê o GUU aqui? GUU. GU, cadê? GU, valina, tá vendo aqui? Viu? Então a gente vai transcrever o DNA, que é o ácido nucleico restrito ao núcleo, a molécula dele é semiconservativa, e aí vai ser transcrito todo ele aqui em uma molécula, né, de RNA, que é o ácido nucleico
que passa do núcleo para o citoplasma da célula. E cada códon de RNA desse aqui corresponde a um aminoácido desse aqui embaixo. Aí você tem uma determinada proteína, no nosso exemplo aqui, que ela tem a metionina, a valina, a ileucina, o ácido glutâmico, a fenilalanina, a serina e depois o fim. Tá? E aí é só um exemplo. Tá? São várias as proteínas. A gente funciona basicamente por causa das proteínas. A albumina é mais concentrada nas nossas células, no nosso organismo. Tá? Tem a albumina sérica, que está muito concentrada no meio extracelular. A bilirrubina, né, que ela é importante para as funções, principalmente do fígado e dos glóbulos vermelhos do sangue. A hemoglobina, importantíssima para o tecido sanguíneo, creatinina, né? Também tem a ver com fígado e rins. Miosina e actina, as funções do tecido muscular, né? E a troponina, ela é também do tecido muscular, principalmente o tecido do músculo cardíaco. E aí eu só dei uma visualizada também em outros materiais, né? Como por exemplo o último vídeo aí sobre curiosidades sobre as vacas, né? Se elas enxergam, se elas têm ódio da cor vermelha, porque também são proteínas que fazem o ser humano enxergar em colorido, as tais opsinas. Aí dá uma olhada lá, vou deixar em descrições aí ou em comentários o link para vocês clicarem, tá? Que também gostei muito de fazer aquele vídeo interessantíssimo. E vou deixar alguma coisa aí ou nos comentários ou nas descrições do vídeo para terem material de apoio para essa aula. Um abraço, foi um prazer enorme e sucesso na vida.